a partir de agora, pela Rádio Brasil Espírita, Evangelho no Lar. Olá, queridos amigos da Rádio Brasil Espírita, que o Senhor Jesus nos abençoe. Uma vez mais com o Evangelho no Lar, rogamos ao Senhor a permissão para que sejamos amparados pelos benfeitores espirituais e para que as vibrações emanadas por todos nós durante as nossas reflexões possam alcançar os que se encontram enfermos do corpo e da alma no entorno de nossas vidas. Hoje, meus amigos, a reflexão diz respeito ao entendimento. E esta é, evidentemente, uma lição extremamente necessária e muito, mas muito importante para os dias de hoje, onde cada um de nós se porta como detentor da verdade, como detentor do jeito certo de pensar e de agir, e nós outros envolvidos, evidentemente, em sociedade, já estudando o Evangelho de Jesus, nós somos obrigados a raciocinar de forma um pouco diferente daquilo que nós estamos vendo e até mesmo vivendo, né? Então, Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, ditado a Francisco Cândido Xavier e para todos nós, vai falar na lição número 10 sobre entendimento. E começa o benfeitor dizendo o seguinte, meus amigos: o cultivador do campo não prescinde do arado com que sucará o corpo da gleba. O que ele está querendo dizer já de imediato? Que aquele que trabalha no campo mesmo, para produzir esta ou aquela fruta, aquele alimento, ele não pode abrir mão do arado para preparar o terreno. E claro, o terreno será rasgado, será movimentado. E continua Emmanuel: o estatuário recorrerá ao buril para afeiçoar o mármore à ideia criadora que lhe inflama a cabeça. Ou seja, a pedra de mármore que nós compramos, a estrutura de mármore que nós compramos, a imagem de mármore, não é? A estátua de mármore que nós compramos, para ela ficar na posição de uso embelezada, ela precisa do buril, que faz com que se tire dela todas as formas pontiagudas, todas as áreas deformadas, não? A criatura interessada na produção de reflexos mentais protetores de sua senda não dispensará o entendimento por alicerce do trabalho renovador. Emmanuel está dizendo para nós que não haverá possibilidade para cada um de nós, criaturas de Deus, né, já interessadas na produção de reflexos mentais protetores, nós que buscamos já um ambiente mental mais sadio, nós não poderemos dispensar o entendimento, porque ele será o alicerce do trabalho renovador. Nós só conseguiremos, portanto, nos renovar modificando o nosso jeito de entender as coisas, as situações e as pessoas. Entendimento que simbolize fraternidade operante, diz Emmanuel. Então, o nosso entendimento precisa ir de encontro àquilo que ensinou o Senhor Jesus. Pois que se ele falou que era para amar os inimigos, imagina com que imenso amor não devemos amar os nossos amigos, os nossos companheiros de ideais, os nossos familiares. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Ele está dizendo para nós outros trabalharmos o nosso mundo íntimo, para que a gente possa se sentir fortalecidos no campo do entendimento em relação às pessoas e dessa forma as pessoas gostarem da nossa convivência, quererem a nossa convivência. Simpatia que se converta em fulcro de força atrativa, ou seja, nós vamos desenvolver uma simpatia em nós para atrair as pessoas para junto de nós naturalmente, exteriorizando-nos a melhor parte, para que a melhor parte dos outros se exteriorize ao nosso encontro. Ou seja, se nós demonstrarmos entendimento e aceitação de como as pessoas são, naturalmente elas tenderão também a fazer isso conosco, o que evidentemente vai melhorar as relações sociais.
E lembrando ainda que tudo isso, meus amigos, começa dentro de nossas casas, dentro dos nossos lares, que é onde estão os seres que, em primeiro lugar, nós estabelecemos no nosso planejamento reencarnatório para corrigenda, para aperfeiçoamento, mas também para fortalecimento. Se o Senhor Jesus disse para nós nos reconciliarmos com os nossos adversários, isso começa dentro de casa. Então, que a gente burilhe o nosso entendimento para aceitar as pessoas como elas são, ajudando-as a se modificarem quando elas quiserem se modificar, quando elas acharem por bem pedir a nossa ajuda. Todos somos compulsoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós. Todos somos obrigatoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Quer dizer, a energia que nós emitimos mental, a energia vibratória do nosso espírito, a primeira pessoa que ela envolve somos nós mesmos, né? Todos somos compulsoriamente, ou seja, obrigatoriamente envolvidos na onda mental que emitimos de nós em regime de circuito natural. Categorizamos-nos bons ou maus conforme o uso de nossos sentimentos e pensamentos, que no fundo constituem cargas de energia eletromagnética com as quais ferimos ou acalentamos, ajudamos ou prejudicamos, vitalizamos ou destruímos e que voltam invariavelmente a nós mesmos, impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhe marcamos a rota. Ora, o que Emmanuel está dizendo? Aquilo que nós fornecemos de bom e de mal voltará para nós mesmos por conta da lei de ação e reação, né? Por conta daquilo que o que fizermos nós receberemos de volta, como diz o Evangelho, né? Impregnadas dos recursos felizes ou infelizes com que lhes marcamos a rota. Então nós precisamos agir sempre no bem, sempre num sentido de fornecer o bem, para que esse bem retorne para nós outros. Mas percebamos o raciocínio, meus amigos. Se eu já vivo mais ou menos em paz, fornecendo o bem, a primeira entidade a ser alcançada sou eu próprio, pois que as minhas próprias vibrações, positivas ou negativas, me envolvem como um todo. Se são no campo do bem, me aproximam da lei de amor, que é a lei de Deus. E a lei de Deus, que é a lei de amor, está inscrita na nossa consciência. Consequentemente, quando nós começamos a compreender e aceitar as pessoas como elas são, nós vamos pacificando o nosso próprio espírito e adquirindo méritos para receber energias positivas de retorno. E anuncia aqui então Emmanuel, dando sequência aos seus ensinos. Quando coléricos e irritadiços, agressivos e ásperos para com os outros, criamos por atividade reflexa o desalento e a intemperança, a crueldade e a secura para nós mesmos, e quando generosos e compreensivos, prestimosos e úteis para com aqueles que nos cercam, criamos, consequentemente, a alegria e a tranquilidade, a segurança e o bom ânimo para nós próprios. O que Emmanuel está falando aqui? Que cada um de nós sempre receberá de acordo com aquilo que forneceu, com aquilo que Deus. Então nós precisamos compreender que os primeiros beneficiados das boas vibrações que emitimos, do entendimento que produzimos em nós próprios, alimentamos, que fortalecemos, nós seremos os primeiros beneficiados, né? Pois que a cada um é dado segundo as suas obras, e nunca vamos nos cansar de repetir isso. Nós precisamos aprender sobre isso. Responde-nos a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. Ora, nós sabemos, meus amigos, que a plantação em qualquer lugar, seja ela física ou seja ela subjetiva, é livre. Nós podemos escolher o que queremos plantar, o que queremos produzir, mas uma coisa diante da lei natural é fato. Aquilo que nós plantamos livremente, nós obrigatoriamente teremos que colher. A plantação é livre, mas a colheita é obrigatória. Isso nos remete ao entendimento de que tudo o mal que nós praticamos às pessoas por falta de entendimento, nós teremos necessariamente que corrigir ou ainda passar pelas consequências para aprendermos a pensar e agir de forma diferente. É a lei da vida, né?
Responde-nos repetindo a vida em todas as coisas e em todas as criaturas, segundo a natureza de nosso chamamento. O próprio Senhor Jesus disse para fazermos para o próximo aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, porque isso nos dará direito de receber o que estivermos dando, né? Diz ainda o grande benfeitor Emmanuel: até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofrem a influência da retaguarda. Nós, evidentemente, quanto mais voltados para o passado, mais nós vamos perceber o quanto éramos mais ignorantes, mais agressivos, mais intolerantes, mais impacientes. E que já melhoramos muito, nós que estamos aprendendo doutrina espírita, fundamentados no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Sansão, um espírito que no Evangelho segundo o Espiritismo se pronuncia, diz para nós outros: vocês estão muito melhores hoje do que há 100 anos. O que ele quer dizer com isso? Que a gente vem evoluindo, que a gente já foi pior do que nós somos, né? Mas isso não significa que nós temos que estacionar e que não precisamos mudar mais. Precisamos mudar muito mais, né? Mais aceleradamente, porque nós estamos num momento em que a Terra está passando por modificações espirituais profundas e vai emergir dessas modificações profundas um mundo de regeneração, onde vão permanecer no planeta, encarnados e desencarnados, aqueles espíritos que já têm a mínima condição de colocar o Evangelho em prática no dia a dia, mas naturalmente, né? Então, até o ingresso na consciência cósmica, todos os seres se distinguem pela face de luz com que se alteiam para os cimos da evolução e pela face de sombra pela qual ainda sofre a influência da retaguarda. O que disse o Senhor Jesus a respeito disso que nós podemos aqui juntar aos ensinos de Emmanuel? O Senhor Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Fazei brilhar a vossa luz para que vejam as vossas boas obras. Ora, se nós somos a luz do mundo, quem cria as trevas no planeta, aquilo que nós chamamos de umbral, somos nós mesmos. E à medida em que nós evoluirmos no nosso entendimento, à medida em que nós evoluirmos na nossa forma de pensar, nos aproximando do Evangelho, nós haveremos de iluminar o mundo e, consequentemente, desconstruir, eliminar tudo aquilo que se chama umbral. Ou seja, nós é que purificaremos, com a ajuda dos benfeitores espirituais que trabalham em nome do Cristo, nós é que faremos a mudança do planeta. Ou seja, ainda será consequência das nossas atitudes, da nossa forma de agir, da nossa forma de trabalhar, de lidar com pessoas aqui na Terra, né? A própria posição vulgar do homem na Terra vale por símbolo dessa condição específica. Por cima, o fulgor pleno do sol, por baixo, a escuridade do abismo. Emmanuel aqui está mostrando para nós outros, de uma forma figurada, que quando olhamos para o céu, a luminescência do sol clareia o nosso dia, mas não só clareia, nos aquece também. Mas quando olhamos para o nosso passado, olhamos para os grandes buracos da terra, nós vemos sombra, nós vemos escuridão, o que significa dizer que a gente está caminhando para a luz, né? Por isso que o Senhor Jesus diz: fazei brilhar a vossa luz, pois que sois a luz do mundo. E ele também se anunciou como sendo a luz do mundo, e quem anda com ele não anda em trevas, o que significa dizer que onde não há luz, haverá trevas, e nós seremos responsáveis não só pela luz que nós geramos, mas também seremos responsabilizados pelas trevas que gerarmos, porque todo prejuízo causado pelas trevas que gerarmos será debitado em nossa conta e nós teremos que corrigir mais à frente. Nós precisamos pensar nisso, né? Segue ainda Emmanuel: todos recolhemos do Pai, que é Deus celeste, por isso mesmo, os estímulos ao futuro, e todos padecemos os reflexos do passado a se nos projetarem sobre a existência. O que Emmanuel está falando? O Senhor Jesus disse que Deus sabe de que necessitamos muito antes de nós pedirmos. Sabe mesmo quantos fios de cabelo estão em nossa cabeça, e não cai uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba. E foi mais além ainda o Senhor Jesus, dizendo que Deus não dá pedra para um filho que pede pão.
Deus, para ser Deus, ele é a própria perfeição. Ele tem que ser a própria perfeição. Portanto, ele tem que estar sempre preparando as coisas no seu entorno, no nosso entorno, para que nós consigamos progredir. Senão ele estaria nos castigando, e isso ele não faz. Por quê? Porque, segundo Jesus, Deus é amor. E se é para nós perdoarmos 70 vezes 7 vezes, é porque Deus, através das suas atitudes, das suas ações nos envolvendo, demonstra o perdão de que nós temos necessidade para seguirmos progredindo. Notemos que em qualquer momento de nossas vidas, nós podemos tomar a decisão para sermos melhores, para sermos diferentes. Isso significa dizer que Deus permite que nós saiamos do sofrimento no momento em que acharmos melhor. Ou seja, ainda não existe condenação eterna. Você resolve sair da escuridão, você sai. Você resolve sair do sofrimento, você sai. É bem verdade que muitas vezes não de imediato, mas ele cria situações para que a gente possa progredir. Para isso é preciso ter entendimento e aceitação das regras da vida, para que nós consigamos evoluir mais rapidamente. Por quê? Porque à medida em que nós evoluímos, a lei de ação ação e reação garante para nós outros melhores frutos, porque o que produzirmos é o que haveremos de colher, repetindo mais uma vez e sempre. Desatando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Nós não podemos nos cansar de praticar o bem. A questão 860 do Livro dos Espíritos é extremamente clara a esse respeito. Lá os benfeitores espirituais vão dizer que nós podemos alterar o rumo de nossas vidas e até mesmo o nosso planejamento reencarnatório, desde evidentemente que isso se encaixe na vontade de Deus, naquilo que é necessário para nós outros. Mas eles nos garantem que o único objetivo do espírito encarnado é praticar o bem. Então nós viemos à Terra, nascemos na Terra, reencarnamos aqui no planeta e estamos reencarnados exclusivamente para ser bom, para praticar o bem, ou seja, para amar, como Jesus recomendou. Se nós podemos progredir materialmente, socialmente, educativamente, se nós podemos progredir intelectualmente, nós também podemos e devemos principalmente progredir moralmente. É a prática do bem o tempo todo. Mas para isso a gente precisa entender que as pessoas também têm defeitos, como nós temos. As pessoas têm falta de entendimento, como nós ainda temos. As pessoas têm vícios e inclinações infelizes, como nós ainda temos. Ora, se somos todos iguais, a melhor maneira de nos conduzirmos em paz é nós aceitarmos as pessoas. E para aceitarmos as pessoas e as pessoas a nós, é preciso ter entendimento do que se trata. Todos nós que aqui estamos somos espíritos em evolução, espíritos buscando a perfeição. Mas não é possível ser perfeito numa única existência. E o Senhor Jesus disse isso para Nicodemos, quando ele diz que ninguém verá o reino dos céus, que é o reino da perfeição, se não nascer de novo. Então, meus amigos, está em nossas mãos a produção do progresso, a produção do entendimento para o progresso. Mas continuemos aqui com o nosso querido Emmanuel, grande benfeitor que através de Francisco Cândido Xavier, outro grande benfeitor, trouxe para nós outros esclarecimentos extremamente importantes para a libertação dos nossos espíritos. Então, desejando assim as algemas do mal que nós mesmos forjamos em detrimento de nossas almas, há que buscar o bem, senti-lo, mentalizá-lo e plasmá-lo com todos os potenciais de realização ao nosso alcance. Repetimos aqui, porque é muito importante compreendermos, meus amigos, que a gente não pode dar folga no campo do bem. É o tempo todo trabalhando para ser positivo, para ser otimista, fazendo o bem para os outros, da mesma forma que nós gostaríamos que o bem fosse feito para nós, né? Para começar, diz Emmanuel, precisaremos separar o criminoso da criminalidade. Ora, quem de nós não erra? A criminalidade está presente no mundo, mas todos nós somos criminosos ainda, porque todos nós erramos. Eu não erro como ele erra. A gente erra de uma outra maneira. Nós não somos espíritos perfeitos.
Então, aqui na Terra só existem espíritos que estão em processo de renovação, de evolução, e por isso mesmo somos todos nós ainda criminosos, né? Como o lavrador que estabelece diferença entre o verme e a plantação para abolir o domínio do primeiro e enriquecer a utilidade da segunda. E assim como o trabalhador rural extingue a praga, salvando a lavoura, é necessário que o nosso entendimento improvise meios de auxiliar o companheiro que caiu sob o guante da delinquência sem alentá-la. Mais uma vez, né? Quem de nós não cai? Quem de nós não caiu ainda hoje? Quem de nós não cairá ainda hoje? Quem de nós não cairá amanhã? Quem pode garantir isso, meus amigos? Ninguém. Por quê? Porque nós somos seres ainda ignorantes, imperfeitos, e todos nós estamos sujeitos a erros. Nós precisamos nos lembrar então de André Luiz também, o outro grande instrutor, que através também de Francisco Cândido Xavier trouxe uma formação muito interessante num livro extraordinário chamado Evolução em Dois Mundos. Ele diz que todos os erros que nós cometemos conscientemente ficam registrados no nosso perispírito, que é o corpo intermediário entre o espírito e o corpo físico. E é o perispírito que molda e mantém vivo o corpo físico. Consequente, toda enfermidade que fica registrada no perispírito pelos erros que nós cometemos será transferida em mal-estar, em doenças, em enfermidades no corpo físico, se nós ainda não tivermos um amor que cobre uma multidão de pecados. Então nós teremos necessariamente que experimentar o mal na sua consequência em nós para a gente aprender a fazer o bem. Apequenar-se para ajudar sem perder altura é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Então, quando nós praticamos o bem para os outros, quando nós ajudamos as pessoas, quando nós entendemos e aceitamos as pessoas, nós estamos trabalhando para nós próprios. A gente não pode falar, eu não vou fazer isso para ele porque ele não merece. Além de estarmos julgando, nós já estamos condenando. E o Senhor Jesus disse para nós não julgarmos, consequentemente também não condenarmos, pois que cada um será sempre o autor das suas próprias atitudes e, consequentemente, será ele o experimentador das consequências. Então é preciso compreender que as pessoas erram como nós erramos, porque ainda estamos todos no campo da renovação, né? Apequenar-se para ajudar, ou seja, diminuir o orgulho, o egoísmo e a vaidade sem perder a altura espiritual, claro, é assegurar a melhoria de todos, acentuando a própria sublimação. Entretanto, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço de autoburilamento, em que devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina, a expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação. Olha que profundidade essa conclusão de Emmanuel. A protetora renovação, o que ele quer dizer com isso? Quando nós nos renovamos, nós nos protegemos do mal, pois que a cada um é dado segundo as suas obras. À medida em que crescemos, nós passamos a sofrer menos consequências do mal. Nós aprendemos a lidar com as respostas negativas dos outros e da vida. Mas no sentido aqui negativo da vida, no sentido de educação dos nossos espíritos forçadamente. Entretanto, repetindo, só o culto infatigável do entendimento pode garantir-nos o equilíbrio indispensável no serviço do autoburilamento. Nós não viemos nesse mundo para burilar quem quer que seja. Nós viemos para ajudar na educação dos espíritos, mas não para tornar a coisa motivo de sofrimento. Nós viemos ajudar os espíritos que estão sob nosso vínculo a crescerem, mas nós não podemos causar mal a eles em função de algum pensamento menos feliz nosso, né? Porque nós devemos empenhar os nossos melhores sonhos, de vez que apenas o amor puro é capaz de criar em nossa mente a energia da luz divina. Quem cria a luz divina então em nós? Nós próprios, por opção. A expandir-se de nós em reflexos de protetora renovação.
Meus amigos, a lição é absolutamente extraordinária, no sentido de que nós precisamos abrir mão do orgulho e do egoísmo e, consequentemente, da vaidade, para nós progredirmos espiritualmente, pois que esse é o final da vida. Nós nascemos aqui na Terra com uma proposta de melhoria dos nossos espíritos para chegarmos mais rapidamente à perfeição, que traz em consequência a felicidade máxima a qual somos e estamos destinados. É preciso pensar nisso, meus amigos. E por último, se nós gostaríamos de ser entendidos, os outros também. Se nós gostaríamos de ser aceitos, os outros também. E como a lei é amar ao próximo como a nós mesmos, fazendo para ele, o próximo, aquilo que gostaríamos que fosse feito para nós, tranquilizemos-nos o nosso coração e o nosso entendimento, pois que se nós plantarmos, isso nós haveremos de colher. E se plantarmos, portanto, o bem através do entendimento, nós colheremos o entendimento e a aceitação também. Pensemos nisso, meus amigos, que possamos refletir a respeito da lição de hoje, caminhando pelas estradas de nossas vidas, sempre com Jesus. E nunca sem Kardec, pois que Kardec explica Jesus como ninguém explicou até hoje aqui em nossa terra. Muita paz a todos, que o Senhor Jesus nos abençoe e vamos que vamos, sempre praticando o bem. Um abraço a todos. Qual de nós não tem nenhum defeito? Qual de nós não tem uma virtude? Precisamos só achar o jeito de suavizar o lado rude. Vamos ajudar-nos mutuamente e somar as nossas qualidades para fazer um mundo diferente e tirar a força da maldade. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. E assim será. A felicidade só começa quando cessam as desigualdades, quando todos compartilham sonhos e não usam mal a liberdade. O mestre falou: sede perfeitos, e nos ensinou esta lição, que somente o amor será eterno. Nele está a nossa salvação. Um dia todos nós seremos anjos. Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, no planeta onde o amor, unicamente o amor, há de reinar. Um dia todos nós seremos
Vamos trabalhar e acreditar que no futuro nós seremos anjos, num planeta onde o amor, unicamente o amor,